Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Presidente do Conselho Geral Independente, o Dr. António Fajó, e os restantes membros que estão aqui presentes que o acompanham. Enquanto órgão de supervisão e fiscalização do cumprimento das obrigações do serviço público da rádio e da televisão, compete ao Conselho Geral Independente proceder anualmente à avaliação do cumprimento do projeto estratégico da RTP. O projeto estratégico da RTP para o triênio 2018-2020 propõe um conjunto de medidas, tais como irei especificar algumas: investir na qualidade e inovação dos conteúdos, colocar o digital no centro da estratégia, reforçar o contributo para a cultura e indústrias criativas, potenciar e qualificar a presença da RTP no mundo, ser disruptiva na oferta e mais apelativa para as novas gerações, ter uma gestão exemplar e transparente e ser uma empresa média atrativa para trabalhar. Segundo o relatório da avaliação intercalar do cumprimento do projeto estratégico para a RTP do primeiro semestre, foi mencionado que existem aspectos que deverão ser introduzidos ou desenvolvidos, aspectos estes que já teriam sido referidos em relatórios prévios, de modo a tornarmos a RTP num operador distintivo, inovador e de referência no panorama do audiovisual. Deste modo, a nossa primeira questão é exatamente que nos digam se este comportamento de ignorar repetidamente, sucessivamente, as recomendações sugeridas pelo Conselho Geral Independente constitui, sim ou não, um entrave em RTP em prosseguir a sua missão. O projeto estratégico para 2018-2020 constitui um documento-chave da empresa, delineado em consonância com as linhas de orientação estratégicas definidas por Vossas Excelências. Segunda questão: há ou não sérios riscos deste projeto estratégico ser cumprido? Outra questão: consideram que relativamente ao ano transato, ao ano 2019, a RTP cumpriu integralmente as obrigações do serviço público? Segundo o Conselho de Opinião da RTP, ouvido aqui na semana passada no Parlamento, foram efetuadas algumas críticas, que passarei a descrever. Falta à RTP uma visão de conjunto integrada, não se descortinando a estratégia de políticas públicas para o futuro. Existiram muitas produções independentes, mas estas deveriam ter sido menos e com maior qualidade. No relatório do Conselho de Opinião foi também efetuada uma chamada de atenção para o mau tratamento dado à língua portuguesa, isto mais a nível da televisão comparativamente à rádio. Deste modo, gostaria de saber se concordam com estas fragilidades apontadas pelo Conselho de Opinião. Apesar do Presidente do Conselho de Administração da RTP ter defendido uma discriminação positiva para a rádio, a verdade é que verificamos que o Serviço Público da Rádio continua a confrontar-se com graves problemas, com graves dificuldades, com graves entraves, havendo sucessivas falhas de norte a sul na emissão de rádio pública. Há uma subvalorização da rádio comparativamente à televisão, há desinvestimento, há falta de recursos, há obsolescência técnica. Considera o Sr. Presidente que esta atuação assegura o serviço público da rádio? E, por fim, Sr. Presidente, o atual contrato de concessão de serviço público da rádio e televisão foi outorgado em 6 de março de 2015. Já deveria ter sido revisto em 2019, apesar de por várias vezes o Ministério da Cultura ter dito que essa revisão estava para breve, mas até a data tal não aconteceu. Na sua opinião, estamos perante a necessidade de uma profunda revisão estratégica deste contrato de concessão ou se, pelo contrário, considera que apenas bastam pequenos ajustes para este contrato? Obrigada.